Deixa eu pegar aqui uma pergunta que o Matheus Santos mandou no chat, que é a seguinte: qual a importância de uma militância do MBL em uma cidade que não é a capital do estado? Total, total. A militância em qualquer cidade, ela é a base de um pensamento, né? Então, a militância ela vai defender as bandeiras. Quem está no MBL já defende uma bandeira do liberalismo, né? A gente sabe que o Estado tem que ser, tem que tratar bem o dinheiro de quem paga imposto. A gente sabe que quem paga imposto paga em excesso no Brasil. A gente sabe que os serviços públicos não são revertidos na qualidade que deveriam, porque esquemas de corrupção, desvios de dinheiro, gestão pública que assim, é fracassada, né? Então, a gente, tendo um ativismo político que vai acrescentar para a política bons debates, né, bons projetos, ou então o combate a maus projetos, vai fazer toda a diferença, seja qual for o tamanho da cidade, e seja qual for o tamanho da militância também. Às vezes, uma cidade pequena, a gente tem lá 5, 6 pessoas que se unem. De repente, essas 5, 6 pessoas aí vão começar a ter uma representatividade política na cidade. De repente, daí sai um novo vereador que vai estar lá defendendo os valores que devem ser discutidos de fato numa casa legislativa, subindo o nível do debate, da discussão local. Então, é de suma importância. Não tem nada a ver com o tamanho da cidade. É porque, obviamente, que um vereador de Porto Alegre vai ter mais destaque que um vereador de uma cidade mais para o interior do Rio Grande do Sul, porque Porto Alegre é a capital, é onde tudo acontece no estado, né? Mas não significa que um vereador de uma cidade menor não seja tão importante para aquele município quanto um vereador de Porto Alegre. Então, a gente precisa, assim, quanto maior o número de militâncias ativas nas cidades, maior a chance da gente alcançar o poder através de um vereador e futuramente de mais deputados estaduais. Se a gente não vai dando esses passos, a gente nunca vai ocupar uma representatividade significativa para ter a força suficiente para, de fato, destravar os estados do Brasil, para ter mais pessoas, por exemplo, brigando pela revisão do Pacto Federativo, né, que os estados que produzem, como o Rio Grande do Sul, os estados do Sul todos, os estados que produzem, que geram riqueza, continuam dando dinheiro para estados que se acostumaram a viver o nosso dinheiro. Né? Então, a gente tem que eleger gente que tem essa consciência para que a gente consiga fazer mexer lá em Brasília futuramente com uma pressão dos estados para uma revisão. Enquanto a gente não alcança isso, a gente tem que continuar pagando a conta. Beleza. Eu queria voltar num ponto que a gente estava conversando antes de começar a live, que tu falou que lá na época, quando teve o Congresso do MBL, lá em 2019, aqui no Rio Grande do Sul, tu era coordenador nacional. Então, tu Sim. teve uma trajetória há um tempo dentro do movimento antes de sair como vereador. Sim. E daí eu queria te perguntar, tu vendo, por exemplo, por exemplo, o Kim lá tendo o mandato dele, o Arthur tendo ali em São Paulo, já tinha uma noção, acredito, maior de como é que é a política. Mas a minha questão é, quando tu entrou como vereador em Santo André, teve algum baque do tipo, achava que era diferente, achava que ia conseguir fazer X, mas a política não permite isso. Não, eu não tive esse baque porque eu já conhecia a realidade, né? Eu não, eu sou um ativista político de longa data, né? Eu comecei com ativismo político em 2014 e em 2013, mais ou menos, começou com as grandes manifestações no Brasil, aquelas espontâneas que milhões de brasileiros saíram às ruas, entendeu? Cada um por seu motivo, era uma coisa meio desorganizada, mas dali, inclusive o MBL nasceu daí, né? Dessa desorganização, o MBL resolveu organizar a parada aqui na Paulista e se tornou a grande liderança das ruas aí de 2014 até o impeachment da Dilma. Então, nessa época, eu comecei a me envolver mais politicamente, comecei a discutir política na cidade, fiz parte de alguns pequenos movimentos em 2014 que já tinham como bandeira a redução, o combate a privilégios políticos, né? Uma questão também na época, de conscientização de direitos e deveres, quer dizer, eu já tinha uma linha política mais para o liberalismo, né? E em 2016 eu acabei sendo candidato aqui em Santo André, não sendo do MBL ainda, eu entrei para o MBL em 2017.
mas representando um movimento anti-privilégios, né? E eu não era nada conhecido, eu sempre fui uma pessoa que tive minha vida privada, estudava, trabalhava, enfim, cuidava da minha vida pessoal. Mas me envolvi e, sem recurso nenhum, e sem grande notoriedade na cidade, eu tive 578 votos. E foi uma campanha assim que absolutamente não existiu. Coloquei um ou dois ou três pensamentos durante 45 dias lá, e eu fiquei surpreso. Eu falei, opa, se eu tive 578 votos falando o que eu estou falando e sem recurso nenhum, sem campanha, sem. Tem alguma coisa. Isso daqui foi o primeiro passo, tem que continuar. E eu era do DEM, na época o União Brasil chamava DEM, saí pelo DEM. Como eu tinha participado dos movimentos de rua, como eu conheci a atuação do MBL, e na época a gente tinha o Fernando Holliday no MBL, eu falei, o Fernando Holliday é do DEM, é vereador de São Paulo, eu vou lá falar com ele porque eu quero pegar, conversar com ele, trocar uma ideia para ver como que eu consigo tocar, continuar tendo ativismo político em Santo André. Fui lá, marquei horário, ele me atendeu, o que era para ser uma conversa de 15 minutos, ficou mais de 2 horas e meia eu conversando com ele lá no gabinete dele, e no final ele fez o convite para eu entrar para o MBL como coordenador municipal. E eu fiquei um pouco receoso, né, que não era essa a minha pretensão, mas ele me convenceu. Eu fui lá, ele me deu um contato de alguém, fui lá no MBL Nacional, e de lá eu já saí com algumas atribuições, que era criar uma página no Facebook, criar um perfil no Instagram, um grupo no WhatsApp e pôr a coisa para rodar em Santo André. Missão dada, missão cumprida, foi assim que eu entrei para o MBL. E não demorou muito, questão de 1 mês, 2 meses, a gente já estava com manifestações gigantes nas ruas, porque na época a gente tinha várias pautas, eu não vou lembrar exatamente na ordem, mas a gente tinha pelo impeachment, Lula na cadeia, condenação após prisão em segunda instância, e o que me deu relevância de verdade na cidade foi uma pauta local. Então a gente tinha acabado de ter o prefeito atual, Paulo Serra, inclusive é um bom prefeito, ele fez uma ótima gestão para a cidade, mas um dos primeiros atos que ele fez como prefeito foi rever a planta genérica de valores. O que isso significa? Rever o valor venal do imóvel. Todo mundo deve saber isso, né? Quando a gente paga o IPTU, tem lá o valor venal, então é baseado no valor venal, que é o valor que a prefeitura dá para o imóvel, que o IPTU é calculado. Então ele resolveu aumentar, só que era um aumento assim, 300, 400, 500, 1000% em cima do valor venal. E a justificativa é que estava décadas sem correção. Ele quis fazer tudo disso de uma vez. O que aconteceu? Todo mundo começou a receber um carnê do IPTU com valor absolutamente abusivo e muito maior do 300, 500, 1000% maior do que o ano anterior. Foi aí que eu usei a força do MBL. Comecei a fazer vídeos, e na época o vídeo era péssimo, gente. Estou falando isso em 2017. O celular era ruim, o áudio era ruim, mas foi um vídeo. Eu também não tinha a mesma desenvoltura. Gravei um vídeo explicando o que estava acontecendo na cidade, que quem tivesse recebendo aí o aumento exagerado era para verificar se o valor venal estava correto com o valor de mercado. Enfim, fiz uma explicação. O meu vídeo foi compartilhado na cidade em menos de 24 horas, quase 1000 vezes, dentro de Santo André. E minha rede, né? E era perfil, não era nem página. O meu foi compartilhado quase 1000 vezes. Eu falei, caramba, isso está impactando a cidade inteira e a galera tá pé da vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o pessoal do MBL aqui, a gente vai organizar uma manifestação. 10 dias depois, a gente chamou uma manifestação para o dia 18 de janeiro, tivemos 10 dias de preparo. Cheguei lá no 18 de janeiro, eu pensei que ia ter eu, pessoal do MBL, que era mais meia dúzia, e mais uns 15. É o que eu imaginei encontrar. Eu encontrei um paço municipal basicamente com umas 1000 pessoas. Eu fui lá assim, eu não tinha carro de som, não tinha microfone, porque eu jamais imaginei que a gente ia conseguir mobilizar tanta gente. E qual foi o ponto? Não conseguimos a derrubada na primeira manifestação, chamei a segunda manifestação, o governo continuou insistindo em manter o aumento, chamamos uma terceira manifestação, antes da terceira, o governo revogou o aumento do IPTU. Então, isso
gerou um reconhecimento do meu trabalho, do meu ativismo político, que já era conhecido pelas pautas nacionais, né, com uma pauta local. E isso deu uma credibilidade enorme para a minha atuação aqui na cidade, para a atuação do Movimento Brasil Livre aqui na cidade, e deu a respeitabilidade que a gente tem até hoje na política local. E de lá para cá a gente já fez muito mais coisa. Mas esse foi o comecinho, entendeu? Então a pergunta anterior estava falando de militância nas cidades. É importante por isso, porque não somente as pautas nacionais, mas hora ou outra tem alguma questão municipal que a cidade precisa de alguém para movimentar, algum ato, alguma manifestação, alguma cobrança mais forte, e tendo essa militância sempre alerta, pode ter certeza que em algum momento vai ser bastante importante. Então, essa é outra importância dos núcleos da militância nas cidades que não são apenas as capitais. E como é que foi essa primeira manifestação? Pô, tu falou que teve 1.000 pessoas, não tinha microfone, Foi. não tinha caminhão de som. Não. Pô, como é que se organizou a partir disso? Tipo, chegou lá e, nossa, 1.000 pessoas. Como é que segue? Então, eu perdi o controle da manifestação, né? Eu tava tentando, mas não tinha como, era muita gente, não tinha como, tava todo mundo falando, todo mundo empolgado. Espontaneamente, a manifestação, que era para ser no Paço Municipal, virou uma marcha até a casa do prefeito. Olha a bagunça, olha a bagunça. O prefeito mora mais ou menos 1,5 km da onde fica o prédio do executivo, né? Todo mundo começou a andar. E eu falei, caramba, vamos para lá então, né? Aí a gente estava com quase 1.000 pessoas na porta da casa do prefeito, no prédio dele lá. Chegou lá por volta do meio-dia, era 2h30 da tarde, eles estavam pedindo, pelo amor de Deus, que os vizinhos do prefeito estavam querendo sair, querendo entrar, não tinha como. Aí a gente fez um acordo lá, que o prefeito ia atender os líderes, né, desse movimento no dia seguinte para tentar discutir o assunto, né? E para a gente pedir para o pessoal ir embora com esse compromisso dele. Mas foi essa bagunça. Perdeu o controle e acabamos parando na frente da casa do prefeito. Que show. Entrou para a história, isso é capa de jornal e tudo. Mas ninguém, tipo, nenhum político foi atrás de tipo, reclamar ou foi tranquilo depois? Vieram, claro que vieram. Eles, não, vamos conversar, não precisa disso. Tá? Eu falei, olha, meus amigos, não tem conversa. A conversa é que a cidade está no momento de crise, os comércios estão, grande parte de portas fechadas, muita gente desempregada, tem gente devendo a conta de luz, tem gente devendo ainda o IPTU do ano passado, e esse aumento desse ano é inaceitável. Então, a única negociação que a gente quer é que o aumento do IPTU seja revogado. Conseguimos. Mas foi difícil, tem pressão, sim. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.